Confúcio, era primordial para Confúcio, e talvez essa seja um dos centros de tudo que ele ensinava, que haja harmonia. E não vai haver harmonia se a gente tiver cada um puxando a corda para um lado, disposto a inclusive arrebentar a corda para que o maior pedaço dela chegue do meu lado do que chegue lá. Então você vai ver sempre Confúcio falando sobre o caminho do meio. Não adianta, por mais horrorenda que a pessoa seja, não adianta você não tentar encontrar o caminho do meio para caminhar com essa pessoa. Por mais que o seu vizinho, família, amigo, esteja de um lado completamente oposto de tudo que você acredita, deseja, sente que seja certo, me arrisco a dizer que para Confúcio, o caminho do meio é algo que depende de você, que seja ativamente, dolorosamente, suando sangue talvez, mas encontrado, praticado e defendido. Então esse caminho do meio, meio termo entre você e ela, se ela não defende, se ela não resguarda, ainda assim é o máximo que você pode chegar de distância dessa pessoa. O caminho do meio entre você e ela, tudo aquilo que você consegue não precisar fazer, ser, sonhar, desejar, para que haja harmonia entre vocês dois, é aqui que você consegue chegar. Confúcio é um dos pensadores mais importantes da história da humanidade e as reflexões que ele sugere no século V são muito instigantes para pensarmos a perenidade desse pensamento e a maneira como boa parte do mundo segue seus princípios. Mas, ao mesmo tempo, também eu quero chamar a atenção para nós termos o cuidado de fazermos a leitura do Confúcio a partir das lógicas do mundo ocidental. Então, Confúcio viveu no século V a.C., num outro canto do mundo, e nós estamos aqui no Ocidente. Então, às vezes me pergunto se por uma série de generalizações a gente não provoca uma ocidentalização do pensamento do Confúcio. E, nesse sentido, dizer que ele provoca uma reflexão lindíssima para um deslocamento entre o meu eu e o do outro é importantíssimo, porque, afinal de contas, significa que nem eu tenho os parâmetros para dizer o que é a verdade e o que é a moral ou o que é o bem, mas ele lida com essa reflexão a partir do pressuposto de que entre mim e o outro existe uma construção e uma concepção de bem comum. Aqui no Ocidente, e eu gostaria de chamar a atenção para uma leitura um pouco mais delicada em relação a esse assunto, porque significa que no século XX nós tivemos uma série de atrocidades, como o nazismo, por exemplo, e outras tantas perseguições produzidas ao longo do século XX. E aí eu me pergunto, será que o caminho do meio entre mim e um genocida é uma meia atrocidade? Será que simplesmente estabelecer que qualquer vínculo entre mim e um outro possa gerar esse tipo de reflexão e esse tipo de posicionamento? Nesse sentido, temos que ser um pouco mais cuidadosos e mais críticos, porque, dentre outras coisas, nós trabalhamos com uma referenciação de indivíduo, de individuação, que é muito marcante da cultura e da sociedade ocidental. E pegando este exemplo da atrocidade que é existente entre um genocida e a minha pessoa, ou talvez eu próprio sendo genocida, né? Como é que eu vou estabelecer um meio caminho? Esse meio do caminho vai proporcionar que eu diga que exista um mal menor? E aí eu volto à reflexão de Agostinho e Hannah Arendt, que marcam essa preocupação. Ainda que exista um mal menor, ainda é um mal. Então, este não pode ser o caminho da ética, esse não pode ser o caminho da escolha. Então, devemos ter muita reflexão e muita indagação para não comprarmos, pura e simplesmente, de que basta qualquer pacto entre duas pessoas e encontrar um caminho intermediário para poder dizer que ali existe uma virtude. De certa maneira, toda identidade é uma construção imaginária, porque ela não é real como um mineral é real, como Plutão é real. O que é ser um humano mesmo é algo de natureza polêmica. E a inteligência artificial, pelo menos quando se vislumbra o seu desenvolvimento daqui a algum tempo, mostra isso.
Por exemplo, quando o Philip K. Dick, que escreveu o conto no qual está baseado o filme Blade Runner, o que é interessante no filme, talvez a maioria de vocês tenha visto, quem não viu, vale a pena ver, é que a gente vê androides, que são máquinas programadas, por alguma razão sofrem uma mutação e começam a agir de maneira que não estão programados para agir. E começam a se colocar questões que são, até hoje, típicas de humanos. Quem eu sou? Quanto tempo eu tenho de vida? Por que eu tenho essa existência e não outra? Quem foi o meu criador? O que vai acontecer comigo? Qual é o valor da vida? Essas questões são humanas. Nenhum outro animal, nenhum outro ser que a gente até hoje tenha conhecido no cosmos lida com isso. Aqueles androides lidam. Bom, se eles lidam, qual é a diferença que nos separa de seres artificiais, mas que funcionam, sentem, porque os androides do filme se apaixonam, que nem nós? Isso faz com que a gente consiga imaginar, consiga perceber de forma muito aguda que aquilo que é essencialmente humano não está esgotado, pelo menos, na nossa natureza biológica. Diz respeito àquilo que nós construímos por meio da linguagem, por meio da cultura. E se não está na nossa natureza biológica, outros suportes, talvez não biológicos, podem eventualmente fazer surgir seres, coisas que sintam, funcionam, pensem, tenham dilemas parecidos com os nossos. Se tem um tema extremamente atual e que avançou e que nos alcançou tão rapidamente entre tantas abordagens do café filosófico, este da inteligência artificial é um deles. Então, responder essa pergunta, até onde vai a identidade humana, é algo muito instigante para os tempos atuais. Primeiro, porque muitas vezes nós estamos feridos na ideia de que nós podemos fazer todas as nossas escolhas. E o cuidado que eu tomaria de pensar a respeito do avanço da inteligência artificial é que, será que a inteligência artificial está produzindo um novo humano ou será que nós já estamos habituados a sermos padronizados e sequer estamos percebendo a sutileza do avanço dessa inteligência artificial? Porque muitas vezes, quando colocamos ou nos contrapomos em relação às experiências humanas para a inteligência artificial, muitas vezes nós nos colocamos dentro de um lugar de iluminados, de seres que são detentores das suas vontades, detentores das suas liberdades e das definições de todos os rumos das nossas vidas. E não é assim. Nós temos essa fantasia. Então, nós somos a possibilidade da inteligência artificial ou a consciência de que existe uma inteligência artificial fere o nosso narciso, fere a nossa crença de que nós somos detentores das escolhas, mesmo que na prática isso já seja existente, considerando que muitas vezes nós não fazemos as escolhas na política, muitas vezes no padrão de consumo e até mesmo nos relacionamentos. Dentro dessa perspectiva, eu acho, e tentando responder à pergunta que eu acho que ela é sempre a mais instigante, se existe uma nova identidade humana, essas identidades são sempre plurais e sempre relacionais. Nós sempre estaremos nos indagando em relação a um outro, seja esse outro a tecnologia, como no passado, esse outro já foi o amor romântico, esse outro já foi a experiência de outras culturas, a alteridade. Então, nós estamos sempre nos perguntando o que somos e nos contrapondo em relação a alguma diferenciação. O ponto é que sempre que há uma demanda humana, existirá uma angústia. Então, não é à toa que a referência ao filme Blade Runner e aquilo que os androides perderam aí a sua programação e passaram a reagir de uma maneira diferenciada. Ora, isso é o máximo da potência humana, de dizer que nós, embora programados para fazer tal coisa, poderemos fazer outras coisas. Se eu pegar dentro de uma tradição, de uma reflexão mais ampla, e pegarmos, inclusive, as questões da tradição filosófico e religiosa que nos marca dentro da tradição judaico-cristã, nós somos criados por Deus e supostamente temos um plano, havia um projeto, e nós nos rebelamos contra ele. Então, se nos rebelamos contra Deus dentro dessa tradição, por que não nos rebelaríamos contra a inteligência artificial? Agora, quando eu digo isso, não significa que nós tenhamos toda a potência e todo o caminho seja livre. Ao contrário, essas rebeliões muitas vezes nos custaram
produção de culpas ao longo da história, ao longo da formação da civilização, ao longo da organização das nossas culturas e dos nossos sistemas. Então, existe uma nova identidade? Claro que existe, porque afinal de contas essa identidade estará de acordo com os tempos atuais. Nós não falamos de uma identidade humana como sendo um elemento único. Nós não pensamos hoje, né, em 2023, celebrando 20 anos de Café Filosófico, como pensávamos 20 anos atrás. O que eu posso dizer é que persiste a angústia de ser humano, persiste o sonho da liberdade, de que a gente possa ser detentor das nossas vontades, com ou sem inteligência artificial. When I was young, people didn't distinguish really between two things, power and politics. Power is the ability to do things. Politics is the ability to decide which things need to be done. And why we didn't distinguish by these two concepts? Very simply because naturally they were married in a non-divorceable marriage. There was nothing, no political institutions outside, beyond nation state. What's happened again in 20th century is something absolutely unbelievable. They will divorce in this marriage couple made in heaven. There's unlimited movement of capitals, of investment funds, of commodities, of information, of terrorism, of arms trade, of all sorts of criminality and so on. The power, the ability to do things is already very often beyond the reach of the local politics. Whatever else you youngsters will do, of one thing I'm absolutely sure, that you have to face up to the problem of divorce between politics and power. And you have to force them, marry them again. Esse é um dos grandes momentos do Café Filosófico ao longo dos 20 anos. Essa entrevista com Bauman, ela é fundamental e ela continua extremamente atual para gerar reflexões sobre essas vinculações entre o poder e a política. Mas eu gostaria de provocar um pouco além, porque também quando o poder está totalmente na mão da política, nós produzimos estados autoritários, onde há governantes que não têm muito limite em relação à possibilidade de atuar, portanto, poder é eu posso fazer tal coisa. Quando aquele governante diz, eu sou o eleito, eu sou o escolhido, eu vou lá, eu faço, eu arrebento, ele tem um viés autoritário. Não dá para pura e simplesmente dizer que nós vamos restituir. E aí ele sugere um casamento forçado. Casamento forçado não é sinal de felicidade, pelo contrário. Então a própria expressão dele, casamento forçado, talvez possa indicar que nas autonomias entre o poder e a política, nós tenhamos que buscar outras convergências. E, para mim, a convergência passa pela noção de representatividade. Eu acho que se tem um lugar de crítica para esse esvaziamento da política, há também um ganho de que o poder está multifacetado, de que, por exemplo, organizações sociais, organizações não governamentais têm opinião e podem chegar a definir rumos de uma determinada política. Temos algumas pautas que avançaram exatamente porque não estavam na mão da política tradicional. Pautas de movimentos identitários, todas essas pautas, elas avançaram porque era a demonstração da mobilização e da organização desses grupos que pressionaram as instâncias de poder. Seja o poder econômico, do ponto de vista de que eu não posso abrir mão daquele segmento como mercado consumidor, ou seja, do próprio poder político, que passa a legislar a partir dessas reflexões e dessas indagações de grupos considerados minoritários. Então, me preocupa nessa reflexão do Bauman uma certa sedução em torno do papel do Estado Nacional, porque o Estado Nacional ele é importantíssimo,
Ele é parte da nossa construção histórica de país e de organização do mundo ocidental. Mas ele também é o berço do autoritarismo. E os combates ao autoritarismo só existem quando nós podemos ser o que somos e, portanto, é a lógica da representatividade, da pluralidade e da diversidade que pode funcionar como antagonismo, tanto ao poder político exercido tradicionalmente, quanto aos poderes financeiros traduzidos aí por essas instâncias que ultrapassam as fronteiras nacionais. Uma das coisas piores que pode acontecer a um governante é ele ser acompanhado da infâmia, da má fama. Porque a hora que a má fama abate sobre esse governo, dificilmente, sobre um governante, dificilmente ele consegue reverter a popularidade, dificilmente ele consegue reverter a possibilidade de poder atingir a glória que a população espera de um governante. Agora, aonde habitam essas glórias? Essas glórias habitam no imaginário da sociedade. Maquiavel vai dizer que, sim, então o manual daqueles que são louvados e dos que são condenados, as lições são dadas pela própria história. Mas nem tudo e as ações não são as mesmas porque mudam os tempos. Mudando os tempos, mudando as circunstâncias, uma mesma ação pode ser objeto de uma conquista e que foi exitosa, ou a mesma ação pode também dar errado numa outra circunstância. O que vai mudar no governante moderno é a questão da eficiência. É que o povo vai julgar as pessoas, os súditos, julgarão os seus governantes pelos resultados práticos da maneira como se vive. E a ordem racional das coisas, o que Maquiavel instaura de mais desestabilizador é que as pessoas não escolhem apenas por um critério lógico. As pessoas escolhem a partir das relações de força e das relações de desejo. As pessoas projetam no governante, as pessoas projetam naquele que é o líder uma certa capacidade de construir sonhos, de conduzir uma população, de conduzir um povo até um determinado lugar. Bom, o pensamento de Maquiavel continua extremamente atual, né? Foi interessante me ver aí no vídeo, porque eu lembro, quase uma década depois, as diferenças que estão em mim e que, obviamente, as diferenças que também estão na nossa sociedade. Mas o pensamento continua atual porque ele toca pelo menos em 3 coisas. Primeiro, a maneira como nós julgamos os governantes e as lógicas que atrelam esse julgamento. Segundo, a maneira como os governantes simulam ser o que não são, porque eles simulam a partir do que são capazes de produzir como um desejo dentro daquela sociedade. E o terceiro, pela capacidade de construir um desejo na sociedade em relação a onde essa sociedade quer estar. No fundo, a pergunta de Maquiavel, ou as várias perguntas de Maquiavel, residem num ponto inicial. Como é que alguns governam e têm êxito e outros governam com as mesmas regras e não têm êxito? Ou colocando de outra forma, em toda a sociedade, em todo momento, homens dominam outros homens. Por que alguns aceitam aquele domínio? Então é essa estratégia que Maquiavel foi capaz de desnudar para nós dentro da modernidade ao longo do século XVI. São mais de 500 anos da publicação de O Príncipe e a obra continua sendo instigante exatamente para poder ver a maneira como governantes lidam com a simulação, governantes enganam, mas a população também se deixa ser enganada. Então não dá para dizer pura e simplesmente que é um gênio maléfico daquele que governa. Existe isso, mas existe também o gênio da sociedade que o acompanha e que deseja que ele próprio possa dizer coisas inimagináveis, como nós chegamos a perceber em alguns momentos da nossa história recente, aqui no Brasil ou no mundo como um todo. Ou seja, o governante deve expressar temperança. Isso era o desejo de um governante prudente. Nos tempos atuais, nós estamos vendo o esgarçamento em que prudência não é mais um valor, ou que a noção de glória, que era esse sentido que remete às grandes lideranças do passado, esse sentido de glória hoje
passou a ser trocado por pura e simplesmente ter um embate ou uma lacração na rede social, onde o bem comum deixa de ser pensado. Porque quando Maquiavel fala que os governantes simulam a si próprios e que eles enganam, mas ele fala isso a partir de um pressuposto que é buscar um bem comum. E de que esse pressuposto do bem comum, naquela circunstância da organização dos Estados modernos, era poder que um povo não fosse escravo de outro e que a liberdade pudesse ser exercida por cada um dos seus governantes. Ora, que desejo mais sutil, difícil de ser explicado e ainda tão vivo entre nós, que é a própria liberdade. Nós nos enganamos tanto com a noção de liberdade que nós somos capazes de vender a nossa liberdade para um tirano. E ao vender a nossa liberdade, esse tirano está sinalizando: olha, confie em mim e eu produzirei a vocês aquilo que vocês mais desejam. Então o pensamento de Maquiavel está aí a nos confrontar e até mesmo a nos afrontar em relação às nossas zonas de conforto. Então não se esqueçam, nenhum líder sanguinário aparece sozinho. Ele aparece porque esse desejo sanguinário também está na sociedade. O ponto a ser refletido é sempre esse, do ponto de vista da reflexão filosófica. Como é que eu, cidadão, participo desse processo? Como é que eu estou emprestando a minha força, emprestando a minha capacidade de decidir para legitimar as decisões daquele que governa? Aquele que governa é astuto e ele vai tentar buscar me convencer de que mesmo aquilo que vai contra as minhas vontades e mesmo aquilo que vai contra os meus direitos está representado na vontade dele. Então, esse é o grande paradoxo em relação ao modelo em que a vida política se institui. E nesse sentido, cada vez mais nós sabemos sobre esse funcionamento. E essa é uma grande lição de Maquiavel. Ele nos ensinou a perceber as vísceras do poder político. E as vísceras estão expostas de tal maneira que muitas vezes eu quero me afastar do debate político porque eu não me identifico com estas vísceras. Mas esse afastamento ele é uma falsa solução. Porque quer eu goste, quer eu não goste, o jogo político continua a ser disputado e eu pago pelas consequências dele. Acho que nesses últimos 20 anos houve um grande deslocamento entre a filosofia, a produção do conhecimento filosófico e a própria sociedade. Há vínculos de maior aproximação e também há um certo distanciamento. Pode parecer paradoxal, mas o distanciamento tem a ver com a própria prática da produção filosófica, muitas vezes fechada, hermética e às vezes falando para um público interno. E o deslocamento está na capacidade de comunicar, de chegar àquilo que na sua origem a filosofia grega fazia, que era estar na praça pública, estar na ágora. E hoje a filosofia, graças a programas como o Café Filosófico, está nos debates, nas redes sociais. O grande deslocamento que nós tivemos tem a ver com a produção de programas e com a necessidade de você ampliar a sua comunicação e também a difusão das redes sociais. Porque um dado curioso que nós podemos observar é que, se há maior curiosidade em relação ao pensamento filosófico, cada vez mais ele tem que ser breve. O tempo de um programa, o tempo de uma aula, o tempo de um acompanhamento tem sido reduzido do ponto de vista da própria capacidade de concentração daquele que lê. Claro que eu estou falando em linhas gerais, de uma maneira muito genérica, porque, obviamente, vai continuar a ter o especialista, o hiperespecialista, e é necessário que se faça isso. Mas, por outro lado, nós temos uma difusão, inclusive, de filósofos pop, que têm uma capacidade de poder apresentar ao grande público noções básicas que estão aí permeando as nossas decisões por conta de trazer reflexões sobre a ética, sobre a política, sobre a cultura, sobre a inteligência artificial, sobre os desafios do mundo que nós vivemos. A filosofia estará presente sempre que há uma inquietação, sempre que há uma dúvida e sempre que se produz uma insatisfação.
e como vivemos insatisfeitos, angustiados, a filosofia é atual, mesmo que em pílulas muito curtas de internet.